Abra sua Bíblia e mesmo assentado com toda a reverência, acompanhe a leitura que farei no texto de Ezequiel, capítulo 22. São 31 versículos, mas eu vou ler apenas o verso 30. Após a leitura desse texto, você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Ezequiel 22, 30. Quem encontrou aí, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Então tem muita gente precisando dela. Ezequiel 22, 30. Todos acharam? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei, só as vozes femininas. Só as vozes masculinas. Amém. Os irmãos sabem que a Grécia é o berço de filosofia e de conquistas no mundo antigo. No terceiro século, final do quarto século, início do terceiro século antes de Cristo, surgiu um homem nascido na Turquia, na região do Mar Negro, próximo à colônia de Jônica, chamado Diógenes. Este homem foi tão importante que Alexandre o Grande, no período em que, com suas conquistas e desbravamento de terras, disse que se não tivesse nascido Alexandre, queria ter nascido Diógenes. Conquanto eu não adote e nem julgue que a filosofia dele seja a mais importante, ele vivia com a filosofia de quebra das convenções sociais. Diógenes não aceitava os costumes sociais de sua época, e de tantas coisas esquisitas e exóticas que ele praticava em público, que eu não vou mencioná-las aqui para não escandalizar ninguém. Uma delas é a mais conhecida. Ele morava num tonel debaixo dos pórticos da cidade de Atenas e gostava de passear pelas ruas da cidade à plena luz do dia, com a lanterna acesa. E quando perguntavam a ele qual o motivo dessa excentricidade dele, dessa esquisitice dele, dessa idiocracia dele, ele respondia: eu estou à procura de um homem. Porque para ele não existia virtude alguma no modo de vida como os gregos estavam levando a sua existência, nem como a sociedade contemporânea vivia. E com o desejo de quebrar paradigmas e de estabelecer um novo estilo de vida, ele vivia de acordo com aquilo que de fato ele cria. Não que a gente deva quebrar convenções, mas eu quero apenas tomar esta figura de Diógenes, que correspondia ao que cria e vivia como ele de fato dizia que tinha que ser a sociedade, desprendida de qualquer aprisionamento, de qualquer convenção, que a maior riqueza de um homem era a virtude, e que esses homens que ele procurava virtuosos não havia encontrado. Tomando isto em mente nesta noite, o texto que nós lemos aqui do profeta Ezequiel trava-se por volta do sexto século, portanto muito depois de Diógenes ter vivido na Grécia.
E Ezequiel foi chamado por volta do ano 571 para ser o mensageiro de Deus, um homem de visões, um porta-voz do Senhor, um verdadeiro atalaia. E quando Ezequiel se levanta, Deus o chama para combater basicamente 3 pecados de Jerusalém e do povo de Deus. E o capítulo 22 traz de maneira muito clara, nós não lemos todo o capítulo, mas se você observar dos versículos 1 ao versículo 16, Deus está condenando os pecados de sangue que o povo de Jerusalém cometia. E é interessante que o versículo número 6, aí você pode ler comigo, diz que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. E entender aqui o que são príncipes, os príncipes eram nada mais, nada menos do que os oficiais, os cabeças das famílias, não apenas príncipes no sentido de serem os monarcas, os governantes, ou de serem sucessores de algum rei, mas os príncipes aqui eram aqueles que chefiavam as casas, chefiavam os lares, representavam os segmentos das famílias de Jerusalém e de todo Judá e Israel. As mãos desses homens estavam sujas de sangue. Sabe por quê? Porque eles abusavam da autoridade que lhes fora confiada. E se você ler aí o versículo número 9, você vai observar que esses homens eram caluniadores, se achavam no meio do povo, derramavam sangue, novamente é dito isso, no meio deles, e sacrificavam nos montes e cometiam toda a perversidade, simplesmente por causa da autoridade que possuíam. Então este é o primeiro intento. Quando o texto do versículo número 30 que nós lemos, que Ezequiel, como porta-voz de Deus, diz: busquei um homem para se colocar na brecha e não encontrei, estava Deus pensando nos homens, desses príncipes, que estavam com as suas mãos sujas de sangue. E você deve se lembrar que quando a Bíblia fala de mãos sujas de sangue, a Bíblia está se referindo não apenas à questão de assassinatos, de homicídios, de tirar a vida, de serem pessoas violentas, mas as mãos sujas de sangue simbolizam pecaminosidade. Tanto é que o capítulo 59 do livro de Isaías nos apresenta isso, que Deus não estava ouvindo a oração do seu povo, porque as mãos deles estavam sujas de sangue. Além do que, esses homens, eles eram caluniadores, e eles agiam com esse espírito sanguinário de uma forma muito violenta e ao mesmo tempo de uma forma interesseira. Eles se tornaram informantes dos inimigos. Então, pessoas que não mereciam qualquer confiança, gente que não merecia nenhum crédito, porque os inimigos do povo de Deus, que viam tomar esse povo para si, tinham entre os príncipes do próprio povo de Deus, os seus informantes, que traziam as notícias. Se fosse aqui no nosso país, era o X9, né? Ou qualquer coisa do tipo. Eram assim os príncipes de Israel naquele tempo. Segundo pecado que é colocado aqui por Ezequiel como porta-voz de Deus, por isso não se encontrou homens naquela ocasião para se colocar na brecha do muro. E antes de prosseguir, eu quero fazer aqui uma menção, que muro na Bíblia se representava segurança, proteção. Muro na Bíblia era símbolo de região segura. E o muro sempre representou, quando a gente lê o livro de Neemias, a liderança, aqueles que deveriam trazer segurança, tanto para julgar o povo na porta da cidade, como para estabelecer juízos a respeito da situação do povo, e trazer segurança para este povo, eram simbolizados pelos muros, e os muros estavam com brechas, com verdadeiros buracos, por onde os inimigos passavam, e a cidade estava sendo atacada. Por quê? Porque homens sanguinários estavam no lugar, e Deus não encontrava ninguém naquela época para se colocar na brecha, para estar ali vigiando, para impedir o ataque dos inimigos, porque os próprios informantes eram estes príncipes. Segundo pecado, dos versículos 17 a 22 do capítulo que nós lemos,
capítulo 22 de Ezequiel, falam do pecado de Israel se deteriorando, Israel perdendo os valores morais, valores culturais, valores de conduta, de comportamento, e aquilo que estava presente na sociedade à época era um total derretimento dos valores, um esvaziamento dos valores, e tudo estava sendo um prejuízo para a sociedade, para o próprio povo de Deus. A miséria era algo perene na vida daquele povo, e o texto nos diz aí no versículo número 16, observe aí, que eles profanavam, e à vista das nações, a profanação deles um dia seria conhecida do Senhor, o Deus de Israel. O versículo de número 18 diz que a casa de Israel se tornou para eles como uma escória, todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Deus está dizendo que a situação moral, social do povo era tão lamentável, que eles eram comparados às escórias dos metais mais preciosos usados naquela época. A escória da prata, ou seja, a impureza da prata, era o que os homens de Israel viviam, uma total dissolução de vida espiritual, viviam dissolutamente, esbanjando tudo que possuíam e se desgastando nos prazeres. Era esta a condição dos homens daquela época, e Deus procurou alguém para se colocar na brecha e não encontrou. O terceiro pecado que esse texto nos mostra no capítulo 22 de Ezequiel era a acusação que Deus agora estava fazendo, não apenas para com os príncipes, mas para com toda a classe de Jerusalém, com toda a sociedade, os príncipes, os sacerdotes, os nobres e os profetas, bem como todo o povo. A liderança estava perdida, vivendo um tempo de total abandono dos valores de Deus. A retidão, a verdade, o bem-estar, que devia ser a preocupação destes homens, não existia mais no povo. O povo não andava em retidão, o povo não vivia mais em verdade, e o bem-estar da nação estava prejudicado. Dizer uma palavra dessa no dia de ordenar homens que foram escolhidos, parece que a gente não está sendo muito feliz, mas é a pura verdade, irmãos. A igreja do Senhor Jesus está inserida num contexto sociopolítico sem precedentes na história. Nós vemos a maldade imperando nessa nação, a violência tomando as nossas ruas, os déspotas agem tiranicamente, roubam a moral da nação, não só o dinheiro, não só os bens. Vemos uma época onde as famílias estão se deteriorando, leis sendo instituídas pelo próprio judiciário, que deveria velar pela lei, ele está criando leis que estão desmantelando a estrutura familiar. Sem falar no legislativo, tanto a Câmara de Deputados como o Senado Federal, cheio de homens corruptos, enganadores, mentirosos, verdadeiros informantes dessa nação, gente que especula, gente que aplica os recursos tirados do poder público em seus bens próprios e até em ações de ganho no mercado de ações. Este é o quadro do Brasil. E onde vamos encontrar homens para se colocar na brecha? Não se iludam, não será na política. Eu não acredito em crente eleito para ser qualquer cargo político.
Eu acredito sim, homens e mulheres de Deus ocupando os espaços na sociedade, sendo professores nas bancas de escola, sendo funcionários públicos concursados, sendo pessoas que trabalham, e nós vimos isso ontem, discutimos isso ontem aqui com uma irmã na igreja, mostrando que enquanto a igreja não ocupar o seu lugar, aonde estiver um crente fazendo a diferença, não vamos mudar essa nação. Seja no emprego público, seja numa empresa privada, aquele que é temente a Deus, que é salvo em Jesus Cristo, tem que marcar a diferença. A nossa geração precisa conhecer Jesus Cristo, homem, o Salvador da humanidade. E acredito que Deus está procurando homens que se coloquem na brecha, homens que se ponham diante dele. Eu queria trazer aqui para vocês algumas listas de homens. Por exemplo, nós vamos encontrar em Abel, um dos primeiros homens que temos conhecimento, um mártir, um homem que devotou a sua vida na instrução de seus pais, mesmo depois da queda, a adorar a Deus e entregar a Ele o que era melhor. Estamos precisando de homens como Abel, homens como Noé, homens que são de fato pessoas que vivam na esperança de que Deus trará a salvação, de que Deus aparelhará uma arca e trará salvação para aqueles que estão perdidos, e usará pessoas como instrumentos em suas mãos para assim fazerem. Homens como Abraão, homens obedientes, homens de fé, que se desprendem, que largam tudo, que saem da sua terra, da sua parentela, para servir a um único Deus, vivo e verdadeiro. Homens como Isaac, que pacifica, que chama para junto, que aglutina, que soma, e não homem que espalha, que esparge, que derruba. Homens como José, que tem uma fidelidade sem precedentes, que são sonhadores, idealistas, administradores, que fazem o melhor e sobretudo têm um coração perdoador, um coração que lida com o perdão facilmente. Homens assim é que nós estamos precisando. Homens como Josué, que tenham visão de conquista, que quando saiam para espiar, não se intimidem, não fiquem encabrunhados, mas voltem, juntamente como voltou Caleb, dizendo: o inimigo é grande, eles carregam um cacho de uva numa vara, são enormes, nós somos diante deles como gafanhotos, mas nós vamos entrar, vamos vencer e vamos dominar. Precisamos de homens assim, que tenham esta visão, que sejam sonhadores, que acreditem no valor que Deus tem ao chamado, que avancem e conquistem o território do inimigo. Homens como Davi, que tenham o coração segundo o coração de Deus, que sejam pessoas sensíveis, que componham músicas, que componham poesias, mas que sobretudo que tenham a vida como uma poesia apresentada a Deus, e que quando recebem dele a disciplina, a correção, porque falham, porque pecam, entendam que a graça de Deus é melhor do que a própria vida, como ele escreveu. Homens como Salomão, que usam da sabedoria, que usam da intenção de agir no temor do Senhor constantemente. Homens como Elias, que hajam com ardor profético, que abram a boca, que sejam ardorosos homens de Deus, que levantem-se para proclamar as mensagens libertadoras do Evangelho. Homens como Eliseu, que sejam como o profeta do povo, gente que está próximo ao povo, gente que sente o cheiro do povo, gente que sente os dramas do povo, gente que sente as necessidades do povo. São de homens assim que a nossa nação precisa, e esses homens não serão encontrados em qualquer lugar, serão encontrados entre os que são de Deus. Homens como Neemias, um grande inspetor, um grande supervisor, um grande administrador, mas que confiava todo o êxito de sua empreita somente em Deus. Homens como Jó, íntegros, retos e tementes a Deus, que se desviam do mal. Homens como Isaías, que se apresentam voluntariamente ao serviço: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
homens como Daniel, de convicção bem firmada, dotados de sabedoria, que não se curvam, mesmo estando na Babilônia, mesmo cercados de influências de todos os lados, mantêm-se firmes, resolutos no coração e não se deixam contaminar. Homens como Pedro, que de pescador de peixes se transformou em pescador de homens. Homem que enxergue que Deus está levantando pessoas para chamar outras para o seu redil. Homens como o apóstolo Paulo, destemido, desbravador, profeta dos gentios, que não tem medo de chegar a lugares onde o pavor domina, para levar a mensagem do Evangelho de Deus. Homens como Tiago, que servem ao Senhor e que, mesmo sendo ameaçados de morte, passado ao fio da espada, não renunciam o seu Senhor e o seu Salvador. Homens como Judas, aqueles que escreveu a carta, um batalhador da fé, um homem que de fato faz a diferença. Agora volte o seu olhar de novo para o texto de Ezequiel 22:30. O texto diz aí que Deus procurou um homem desses e não achou naquela época. Não encontrou. E ainda bem que não encontrou. Sabe por quê? Porque o homem de fato que pode fazer a diferença é Jesus. Olha aí Ezequiel 14:14, por favor. Embora esses homens escolhidos por Deus, desses que eu declinei alguns nomes aqui, devam existir na igreja, mas não é deles que vem a salvação. Olha só Ezequiel 14:14. A justiça dos castigos de Deus. E veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e ali eliminarei dela homens e animais. Parece o nosso tempo, não parece? Ainda que estivessem, olha só, entre eles, no meio deles, esses três homens, que eu citei eles aqui nesta noite, entre tantos que eu citei, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Fora de Jesus não há salvação. O homem é Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, por favor. Eu já estou concluindo. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Perdão, Filipenses capítulo 2 não. É 1 Timóteo capítulo 2. Olha só o texto que está posto aí no versículo de número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, Cristo Jesus, homem. Há somente um que pode se colocar diante de Deus por nós. Porém, contudo, todavia, entretanto, apesar de, Deus não nos exclui, não exclui aos homens a quem Ele chama. Olha o versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A palavra aí, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é que Deus, só Ele pode fazer a mediação entre o homem pecador, os pecadores e Ele próprio. Embora não exclua a importância dos homens a que Ele escolhe, mas a salvação vem somente através dele. Eu quero concluir pedindo a você que abra a sua Bíblia em Isaías 59. Isaías 59. Versículo 16. Aliás, vamos ler o versículo de número 15 e 16.
Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aleluia. Nenhum homem pode expiar a culpa do outro. Nenhum homem pode ser a justiça do outro. Embora Deus esteja levantando homens nesta noite para ocupar os ofícios de diáconos e presbíteros nesta igreja, a salvação não está neles. A salvação está no Deus em que eles creem e no Deus que eles vão anunciar, que eles representam. Diz o texto aqui que o Senhor se maravilhou, porque não houve ninguém para se colocar no lugar, porque Ele mesmo haveria de suscitar o intercessor. O braço dele levantaria o Messias, que com a sua força, com a sua justiça, com a sua salvação graciosa, alcançaria os que lhe pertencem. Que Deus nos abençoe, e que nesta noite, a pergunta fique em nossa mente: será que Deus encontrará homens neste lugar para salvar a humanidade? Certamente não, mas encontrará homens para servi-lo, como foi Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, Pedro, Paulo, Tiago, Judas. E vão fazer isto, crendo no poder de Deus. Que Ele nos abençoe, e que entendamos que esta brecha será tapada por Jesus, o Jesus que nós vamos anunciar, o mediador dos homens. Amém? Que bom, né? Eu tinha que trazer uma palavra e não podia deixar de fazê-lo, porque faz parte do rito da ordenação. E eu quero convidar então o presbítero Gustavo e o presbítero Josevaldo, que estejam se deslocando até o final ali do corredor e tragam aqui à frente por ordem alfabética: Álvaro Silveira, Jorge Santos e João Pereira. Conduzam-no aqui. Eu não havia falado para eles, ainda tem mais um, né? Rubem Prachetes, que os conduzam aqui. E eu não tinha dito para eles, mas eu quero que eles venham acompanhados de suas esposas. Quando foram escolher presbíteros, que Paulo instruiu a Tito e a Timóteo, disse que sejam homens, maridos de uma só mulher. Então acompanhem seus esposos, por favor. Eles vão vir escoltados aí, trazidos por... A igreja fica de pé. Elas vão trazer os maridos juntamente com o conselho até aqui à frente. Depois elas voltam para os lugares, viu? Faço questão de que as esposas estejam aí ao lado, porque elas participam. Pode deixá-las aqui, podem subir, viu? Deixa na escadinha aí. Pode ver, que beleza. Fica aqui, ó, voltados para mim, viu? Pronto.
A Igreja Presbiteriana do Brasil tem ritos e cerimônias para tudo que ela cumpre como instrução das Escrituras. E nós temos uma cerimônia de ordenação de presbíteros e investidura deles no ofício. Antes de falar alguma coisa, eles fazerem algumas perguntas, irmãos, bem como a igreja, por isso permaneçam de pé por um tempinho, por favor. Eu quero informar aos irmãos que os 4 eram diáconos, e a nossa Constituição diz que ninguém pode exercer 2 ofícios ao mesmo tempo. E eles entregaram o pedido de exoneração deles, conforme artigo 56, a linha E da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, e foram exonerados do ofício do diaconato. E a Assembleia lhes conferiu o ofício de presbítero na última eleição, como Assembleia Extraordinária Reunida. Portanto, era necessário que explicasse isso aqui, porque os 4 eram diáconos. Queridos, o Senhor Jesus nunca prescindiu de homens. Como cabeça da igreja, Ele mesmo levantou homens para reger a sua igreja. E esses homens foram nominados de presbíteros. O texto é muito claro das Escrituras, tanto em Timóteo quanto Tito, quem devem ser estes homens. E a igreja enxergou em vocês os homens com aquelas qualidades. E assim como Deus se serviu na igreja primitiva dos presbíteros, que juntamente com o pastor administram a igreja, regem a igreja, pastoreiam a igreja, embora não sejam docentes, mas também ensinam a igreja. Vocês foram escolhidos pela igreja para o ofício, eleitos naquela oportunidade. E eu então exorto vocês a responder sinceramente algumas perguntas nesta noite. Primeira pergunta, queridos: vocês creem que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês creem nisso? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e o catecismo desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês recebem a confissão de fé e os catecismos? Vocês também sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício de presbíteros regentes desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, que inclusive já os expliquei no dia que os recebi na reunião do conselho? Prometem? Amém. Prometem também procurar com todo esforço, empenho, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Prometem? Pronto. Que bom, né? Agora virem-se para a igreja, por favor. Agora a igreja vai responder. Não tem só responsabilidade para os homens, não. Para a igreja também. E vós, membros desta igreja, a Igreja Presbiteriana Moriá, vós reconheceis e recebeis esses nossos irmãos como presbíteros regentes desta igreja? Sim. Prometem tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, aqui segundo a palavra de Deus e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil lhe dá o direito quanto ao seu ofício? Prometem? Sim. Amém. Que bom. Permaneçam de pé. Voltem-se para cá agora, se ajoelhem. E nós vamos. Há algum presbítero aqui, mesmo em disponibilidade? Tem algum presbítero presente? Tem não, né?
Pronto, vamos orar com a imposição das mãos, nós os que aqui estamos. Ó Senhor, Senhor nosso, Deus grandioso em majestade, grandioso em santidade, grandioso em poder, Senhor nosso, Senhor da igreja, em Jesus nosso Salvador, o cabeça da igreja. Ó Senhor, Tu tens ao longo da história da Tua igreja, no passado e também no presente, levantado e escolhido homens para administrarem, para regerem, para governarem o Teu povo. Senhor, e nesta noite, aqui estão esses 4 homens, Álvaro, Jorge, João, Rubem, escolhidos que foram por esta igreja, para ocuparem o ofício do presbiterato. Rogamos, ó Deus, a bênção do Senhor para os Teus filhos, que eles sejam colaboradores, que eles sejam ajudadores, que eles sejam promotores da paz, que eles sejam, ó Deus, divulgadores do Evangelho, que eles sejam aqueles que vão conduzir o Teu povo à disciplina e à pureza do Senhor. Dá força aos Teus filhos, Senhor. Dá a eles alegria no serviço, dá a eles disposição no serviço, dá a eles entusiasmo no serviço, dá a eles, ó Deus, nas horas difíceis e duras, a perseverança e a firmeza. E, ó Deus, livra os Teus filhos das tentações, livra os Teus filhos, ó Deus, do engano, livra os Teus filhos, ó Senhor, de toda sorte de prejuízo moral e espiritual. Conserva-os junto a Ti, Senhor, e usa-os com poder e graça. Ó Deus, nós rogamos a bênção do Senhor, e conforme a Tua palavra nos instrui, com a imposição das mãos, nós os ordenamos e os investimos ao ofício de presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, servindo como regentes aqui nesta congregação, a Igreja Presbiteriana Moriá, e os abençoamos. E assim nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da igreja, rogando as Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Amém, amém. Recebam a destra de companhia fraterna. Sejam bem-vindos ao conselho, viu? Receba a nossa destra de companhia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Homens de verdade, disse Jetro a Moisés, escolha homens sinceros de verdade. Sejam esses homens ao nosso lado. Podem ficar aqui agora. Pronto. Agora eu vou pedir aos novos presbíteros que vão buscar agora os diáconos eleitos também por essa igreja. Deles apenas o irmão Augusto César está em a Chapada Diamantina por ser soldado do Corpo de Bombeiros. Ele está a serviço lá na brigada, apagando incêndio na Chapada. Então será ordenado em outra ocasião. Então podem ir buscar Joaci Nobre, Felipe Caramuru Góes, Roque Abreu, Thales de Assumpção Fernandes Barbosa, Tiago Silva de Carvalho, Williams Oliveira Souza e Vitor Oliveira Ibrahim. Tem alguém casado aí? Tem. Então a digníssima, por favor, também acompanhe. Quem puder permanecer de pé, permaneça. Pronto, podem trazê-los.
Desses, apenas o irmão Roque não será ordenado hoje, porque foi reconduzido ao diaconato, já teve a sua ordenação outrora, eu creio que entre as primeiras juntas diaconais desta igreja, né? Mas Felipe, Joacir, Tiago, Vitor, Williams e Tiago serão ordenados nesta noite. Queridos irmãos, o mesmo Senhor da igreja que levantou homens para administrarem e regerem como superintendentes a igreja, também escolheu diáconos. E é interessante, eu quero que vocês saibam que o diaconato é o primeiro ofício da igreja. Veio antes mesmo do que o presbiterato. Porque a igreja, quando começou a crescer, as viúvas estavam sendo preteridas na assistência. Então aprove aos apóstolos naquela época pedir à igreja que escolhesse dentre eles 7 homens, que fossem homens de boa reputação, que fossem homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo para assistir. E a função diaconal é esta, é de assistência. Os diáconos não participam da administração da igreja, a não ser quando chamados pelo conselho, mas eles têm um papel primordial. Eles cuidam do lado mais importante das relações, que são as necessidades do povo de Deus, especialmente a assistência aos pobres, às viúvas e aos órfãos. E também são eles responsáveis pela manutenção da ordem do culto e pela organização dos trabalhos da igreja, tanto aqui quando reunida, como em qualquer lugar. E tanto como o presbiterato, o diaconato são ofícios perenes. A pessoa não perde. Diácono significa servo. Que vocês sirvam ao Senhor da igreja, nesta igreja, com muita alegria. Tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Os irmãos creem que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês creem? Vocês também recebem e adotam a confissão de fé e o catecismo desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês assim recebem e adotam esses símbolos de fé? Vocês também sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim? Também aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo, com muita alegria, com muita disposição, com muito entusiasmo, com muita vontade? Prometem? Prometem também procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação da igreja? Sim? Pronto. Então virem-se para a igreja agora. E vocês, membros desta igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nesta congregação, a Igreja Presbiteriana Moriá, reconhecem esses nossos irmãos como diáconos dessa igreja? Prometem tributar a eles toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá o direito deste ofício? Prometem? Amém. Então, a igreja permanece de pé. Eu vou pedir aos diáconos que serão ordenados que se ajoelhem aqui agora. Apenas Roque, fica aqui ao lado, viu, Roque? Pode se ajoelhar. A imposição das mãos é uma prática bíblica. Representa a outorga espiritual que o Senhor conferiu aos concílios,
No caso, o menor deles, o conselho da igreja. Então nós vamos também pôr as mãos e ordenar e instalar esses novos diáconos, os presbíteros todos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Não há entre os homens nenhum nome que se iguale ao teu. Tu és o único, o verdadeiro e o soberano Senhor de nossas vidas. Aquele que nos alcançou, nos chamou e nos salvou mediante a sua gloriosa obra redentiva e redentora em Cristo Jesus. Mas também o Senhor levanta homens, jovens, adultos, para te servirem de maneira específica na igreja. E aqui nesta igreja o Senhor, através da Assembleia, escolheu estes homens para esse precioso ofício, Deus. O primeiro ofício da tua igreja, o ofício sublime do serviço diaconal. Ó Deus, assim como foram aqueles primeiros diáconos, que dentre eles teve homens como Estevão, que foi apedrejado, como Filipe, que pregava o evangelho mesmo sozinho no deserto ou diante das multidões. Homens, ó Deus, que tinham um coração cheio do teu Espírito Santo, homens sábios e homens de boa reputação, assim como foram aqueles. Ó Deus, cremos que esses aqui também o são. E nós, ó Pai, te agradecemos pela vida deles. E escolhidos que foram pelo Senhor, pela instrumentalidade da tua igreja, nós agora os ordenamos, pela imposição das mãos, diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a serviço desta comunidade local, a Igreja Presbiteriana Moriá. E ó Pai, rogamos aos teus filhos alegria no serviço, entusiasmo e disposição no serviço, ó Deus, e todo empenho para fazerem o melhor e darem o melhor de si para a tua causa em tua casa. Ó Deus, derrama bênçãos espirituais, bênçãos morais, bênçãos materiais sobre os teus filhos. Livra-os da tentação, livra-os, ó Deus, da ganância, livra-os, ó Deus, da mulher adúltera, livra-os, ó Deus, das insinuações malignas, livra-os, ó Senhor, de todos os laços do maligno. E ó Deus, sustenta os teus filhos nesse precioso ofício. É a nossa oração, ordenando-os em teu nome como diáconos desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Felipe. Lhe damos a destra de companhia. José, lhe damos a destra de companhia. Thales, cadê o Thales? Está aqui, viu? Diácono hoje. Deus te abençoe, Vitor. Deus te abençoe, Williams. Deus te abençoe, Tiago. Damos a vocês a destra de companhia. Nós vamos encerrar o nosso culto, de pé ainda. Eu cumprimentei os ordenados, e esqueci de Roque. Roque já é ordenado, mas damos você a nossa destra de bom retorno, viu? Obrigado. Deus te abençoe. E como mais velho e experiente, olha aí, ó a garotada. Deu para você orientar, Deus abençoe. Eu omiti na hora. A igreja permanece em pé, nós vamos encerrar o culto orando. E eu quero entregar a carteira de presbítero aos novos presbíteros. A igreja presbiteriana tem uma carteirinha. Eles vão anotar aqui os dados deles. Nas primeiras páginas vamos fazer um pequeno resumo histórico de quem nasceram, como conheceram o Evangelho, etc. Quando foram batizados, quando foram escolhidos, eleitos e tal, e quando foram ordenados.
E esta carteira tem validade em qualquer concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio, quando são escolhidos como representantes, recebem a chancela com esta carteirinha que está adotada à vida deles todos. Então, começar aqui, seu Rubem, sua carteira de presbítero, meu irmão. João, sua carteira de presbítero. Jorge, Deus abençoe. Álvaro, Deus abençoe. Josevaldo e Gustavo disseram: no meu tempo não tinha isso, estão sem carteira. Então eu vou providenciar uma carteira para eles também. Tá bom? Nós vamos encerrar o culto desta noite orando ao nosso Deus. E eu quero pedir a nossa irmã Gina. Oh, perdão, podem sentar. É que eu estou tão emocionado. Verdade, eu estou emocionado, rapaz. Nós vamos ouvir o grupo musical que Geraldo separou. Eu cometi um pecado, viu? Felipe Caramuru não estava aqui com a esposa, mas estava com sua mãe, e Tiago com a sua noiva. Podiam ter trazido eles, né? Mas dê um abraço deles aí, viu? Podem vir. O grupo musical que apresentou a cantada Experiências com Deus. Você também. Você também. Rubens, por favor. Nem você nem Thales sabiam. Presbítero e irmão Rubens, se é de coração, ele sabe que é. O Rubão vai ser sempre meu Rubão. Presbítero ou não.
Ó Deus, o Senhor conquistou os nossos corações com seu amor. O Senhor abriu nossos olhos à verdade de quem o Senhor é, e nós estamos maravilhados pela sua graça. Mesma graça que mandou seu Filho único para morrer por nós. Mesma graça que nos recebe como filhos e filhas em sua presença. Mesma graça que nos ouve quando oramos e que nos levanta quando caímos. A mesma graça que nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Ó Deus, vemos claramente que não há vida fora do Senhor, e por isso escolhemos nesse dia lhe amar e seguir. Não haverá volta, não olharemos para trás. Nossas vidas estão em suas mãos. Olharei para trás, nunca mais serei.
Deus. Essa foi a mensagem que o nosso irmão Geraldo escolheu para homenagear os novos oficiais. Primeira música, uma oração, usa-me. A segunda, vou te seguir por onde for, jamais te deixarei. Que seja assim, viu, meus presbíteros? Que seja assim, meus diáconos, sempre. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar com uma oração. Eu vou pedir a nossa irmã missionária Gina Rajá que ore a Deus e assim depois impetraremos a bênção apostólica. Louvado e grandioso Deus, Deus eterno, poderoso, magnífico, santo, santo. Ó Senhor. Te bendizemos, Senhor Deus, o nosso coração exulta de alegria, Senhor Deus, ao final deste culto que ofertamos a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado. Queremos, Senhor Deus, crer que Tu aceitaste, Senhor Deus, apesar dos lábios impuros. Verdade. Queremos nesse instante reconhecer a Tua majestade e Te agradecer pela Tua maravilhosa presença no nosso meio. Obrigado, Senhor. Tão bom, Senhor Deus, sabermos que todo esse tempo estivemos tão aconchegados debaixo da Tua graça, Senhor Deus. Obrigado. Que felicidade para nós sabermos que podemos contar com a Tua presença, Sim, apesar de nós. É verdade. Senhor Deus, nós cantamos, usa-me. Nós cantamos que jamais seremos o mesmo. Nós cantamos, Senhor Deus, que queremos dedicar a nossa vida a Ti. É verdade. Nós proclamamos, Senhor Deus, que a nossa vida é para o louvor da Tua glória. Ó Deus. E agora, Senhor Deus, que seja assim na vida, não só dos presbíteros eleitos, não Deus. só dos diáconos eleitos, dos empossados, dos ordenados, mas de Senhor. todo o povo que está aqui Amém, nesta casa, Senhor. Que Senhor. seja assim, Pai. Que o nosso compromisso contigo se renove a cada momento. Amém. E tudo aquilo que Tu falaste ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Deus. O chamado a Te servir, o chamado a viver de acordo com a Tua vontade. Ó Deus. Que possamos sair daqui prontos para Te servir, Senhor Deus, Amém. ainda hoje mesmo, se assim for a Tua vontade. Que seja assim, Ó Senhor. Deus, nós clamamos que Tu aceites a gratidão deste povo, Obrigado, dos nossos Recebe, corações, sim, Senhor Deus. Somos gratos a Ti pela Tua bondade e misericórdia, Sim, Senhor. que tem nos seguido todos os dias das nossas Obrigado, vidas. Pai. A ordenação desses diáconos e presbíteros Ó Senhor. traz à nossa mente, Senhor Deus, a mensagem dessa manhã, Senhor Deus. Deus. A perseverança, Senhor Deus, que nos dá esperança, É Senhor verdade, Deus. Senhor. Obrigada, Senhor Muito Deus, obrigado. porque olhamos para vidas transformadas Louvado e seja temos o teu nome. esperança para o futuro, não só dessa igreja, mas É para a nossa verdade, nação. Cremos Quando nisso. vemos um jovem, Senhor Deus, que deixa o seu lar Ó Deus. para seguir em frente, depois de ter vivido do que aprendeu, Ó Senhor. segundo as Tuas sagradas letras, Ó nós clamamos, Senhor Deus, que os Teus pais Amém. possam sentir paz no seu coração, a Amém, família Senhor. sinta paz no coração, Por favor, Deus. porque aquilo que ele aprendeu jamais se desviará, Sim, Senhor Senhor. Deus. Então, Faz assim Senhor com Deus, nossos em filhos, nome de Pai. Jesus, que nós possamos sermos cada vez mais gratos a Ti, Sim, meu porque Deus. este é um celeiro de missões. É verdade. Esta casa está enviando, Senhor Deus, Ó, Senhor. está levantando homens e mulheres para fazer a Tua vontade. Obrigado. Nós Senhor. oramos agradecidos, Senhor Deus, pelo privilégio que tivemos de Sim, subir à Senhor. Tua casa nesta noite, Obrigado, congregarmos meu Deus. diante de Ti e Te Amém. apresentar os nossos louvores. Amém. Obrigada, Senhor, e Muito fica obrigado. conosco no restante Amém. desta semana, no nome de Jesus. Amém. 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 Receber a bênção, queridos, e que agora o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor sobre vós resplandeça o seu rosto e te dê a paz. O Senhor vá diante de ti para te guiar o caminho. O Senhor esteja ao teu lado para te amparar. O Senhor esteja à tua retaguarda para te proteger. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. E que a graça de Jesus, o amor de Deus e toda a manifestação prodigiosa do Espírito Santo
repouse sobre vós, igreja de Deus aqui reunida, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem sentar enquanto chegamos à porta, e os presbíteros receberão os cumprimentos, bem como os diáconos ordenados podem ficar perfilados lá, viu? Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana a todos.